esse povo, né, estreitando os laços de amizade. Então vai ser muito maravilhoso. Então você já vai pensando naquela pessoa que você poderia trazer aqui. Nós estamos pensando primeiro em ter a contar dessas pessoas. Você já pode estar pensando no seu amigo. Depois a gente vai fazer uma data para começar essa classe. Essa classe nós estamos organizando para que tenha um plano de ação dinâmico, não só o estudo, mas estreitar mesmo para a amizade através de viagem, etc., de grupo, né? Então a gente quer uma classe bíblica diferente. E aí você já vai pensando numa pessoa que você gostaria que estivesse aqui ao sábado. E a primeira coisa que você tem que fazer agora, nesse momento, é orar por essa pessoa. Então deixa eu dizer de acordo com a experiência. Não tem na sua cabeça apenas um. Pegue 5 pessoas que você vê que é no seu raio de ação, na sua esfera de ação, e ore por essas pessoas. Porque se um não aceitar, outro pode ter a possibilidade de aceitar. Se você pensa de um, essa pessoa diz, olha, vou ver, ele sabe, é isso, ele trabalha, etc. Mas já pensando na pessoa. E aí ele vai ministrar o estudo do Apocalipse, certo? Todos sábados para fora da tarde, até que o gente ali, vai estudar o braço, e a gente vai tornar esse grupo da classe bíblica um grupo de amigos. Tá certo, irmão? Amém? Eu vou voltar. Então, neste momento, feche seus olhos. Maravilhoso Pai, Deus eterno, nós te pedimos que o Senhor nos conduza no estudo da tua palavra. Nós queremos nos preparar para a chuva serena. Por isso, fica conosco, nos ensina, nos exorta. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, aí está o título do sermão, condições para que a gente possa receber a chuva serôdia. E deixa eu apenas explicar o que é chuva serôdia, porque alguém vai dar no nosso meio ali e diz assim, mas o que é isso, esse tal de chuva? Rapidamente, a chuva serôdia é um dos ciclos bíblicos para falar sobre o derramamento do Espírito Santo nos momentos finais da terra. Existe a chuva temporã, que é uma chuva da semeadura, e tem a chuva serôdia, que é a chuva para a colheita. Sem essa chuva serôdia, não haverá a grande colheita. Então, no final dos tempos, o Santo Espírito vai capacitar o povo de Deus para poder cumprir a tarefa de pregar o Evangelho antes da volta do Senhor Jesus. Resumindo, é isso. Ok? E nós vimos então, no primeiro sermão, nós vimos que a primeira condição é a igreja clamar e pedir essa ajuda. Porque o derramamento ele não começa quando a igreja compreende que a sua maior necessidade é fazer mais para Deus, mas é mais depender de Deus. Esse é o culto, é uma igreja dependendo de Deus. Mas existe algo aqui que a igreja ela deve se atentar de que Deus não deseja apenas ouvir as nossas orações. Deus quer possuir os nossos corações. Esse é o desejo de Deus. Por isso que nós falamos da segunda condição, o coração diviso. Quando eu falo coração diviso, é um coração não dividido. É um coração que possa amar aquilo que Deus ama, é um coração que possa realmente detestar aquilo que Deus detesta. Ou seja, Deus ele quer que nós não tenhamos apenas momentos de oração, porque nós podemos ainda guardar a área da nossa vida que não for entregue completamente a Jesus. Por isso, o desejo de Deus é que a gente entregue tudo. Então, o Espírito Santo será derramado em pessoas que permitem que o Espírito Santo governe completamente as suas vidas. Então, o coração do indivíduo é uma outra condição que Deus quer, porque Ele quer governar completamente o nosso coração. Hoje, nós vamos ver aqui 3 últimas condições. Já quero dizer de imediato que a terceira condição é amar e realmente encher a nossa mente das Escrituras Sagradas. O mundo vê a Bíblia como algo obsoleto, mas nós, cristãos, vemos o livro sagrado como atual. E estar pleno do Espírito Santo é estar pleno da palavra de Deus. Porque a vida que é plena do Espírito Santo é guiada pela palavra, é instruída pela palavra, é fortalecida pela palavra. Então, quando nós abrimos as palavras da
Escritura Sagrada, nós somos santificados, nós somos transformados. Quando nós absorvemos os ensinamentos bíblicos, nós permitimos que o Espírito Santo ele encha o nosso coração com a presença de Deus e com o seu poder. Interessante, eu quero dizer, e é importante, de que não existe cristão cheio do Espírito Santo que despreza a Bíblia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele ama a Bíblia. Inclusive, a igreja adventista do sétimo dia tem um projeto chamado Projeto Queimão. Maná. Esse é o projeto Maná. E o projeto Maná é um movimento oficial da igreja adventista do sétimo dia, que tem como objetivo incentivar o medo ao estudo diário da lição da escola sabatina e o estudo da palavra de Deus todos os dias. Sabe muito bem que essa palavra maná, ela veio do maná, que Deus derramava ali, capítulo 16 mesmo, ali para que o povo de Deus no deserto pudesse se alimentar. Então, todas as manhãs ele saía logo cedo, na verdade, para recolher o pão fresco, para poder se alimentar. E esse é o objetivo, que a gente tenha uma comunhão com Deus logo cedo, para poder durante o dia a gente estar na presença de Deus. Esse é o intuito da assinatura da lição da escola sabatina. E olha, quero dizer uma coisa, uma lição avulsa ela passa de R$15. Uma assinatura de aluno, ela não passa aí de R$41. Uma assinatura de um adulto, professor, ela não passa de R$60. Você recebe 4 lições para estudar a Bíblia como um amigo. Não R$60. Achou bem dificuldade, mas não deixe de ter a sua lição, porque a lição nos incentiva a estudar a Bíblia todos os dias. Então nós precisamos realmente estudar a Bíblia, porque a Bíblia vivifica a nossa vida. E falando de estudar a Bíblia, os primeiros versos que eu escolhi para poder desenvolver a primeira condição está em Salmo. Você pode abrir a palavra do Senhor no livro de Salmo 119 e você vai ver que é algo maravilhoso. O salmista, ele compreendeu que a vida espiritual está inseparavelmente das escrituras sagradas. E o Salmo 119, o versículo 25, tem alguns textos aqui que nós vamos analisar, mas olha que coisa maravilhosa. O verso 25 diz assim categoricamente: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Olha o verso 28. O verso 28 diz assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece segundo o que, irmão? A tua palavra. Vai para o verso 50. Olha o que é que diz o verso 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Olha para o verso 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. 154, olha o que é que diz: defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. Então o salmista, ele entendeu claramente que a base para a vivificação ou o reavivamento é a palavra de Deus. Coisa fantástica. Voltando ao verso 25, eu gosto muito dessa expressão apegada ao pó. Por quê? Porque a expressão hebraica traduzida como apegada ao pó, ela transmite uma ideia de alguém prostrado, alguém abatido, alguém sem força, alguém quase reduzido ao chão. Você já sentiu assim? Sem força, abatido? Você já sentiu dessa forma? Eu já me senti várias vezes. Mas observe, meus queridos, que o pó, o Antigo Testamento, simboliza mortalidade, significa humilhação, significa fraqueza. Então o salmista, ele reconhece: minha alma perdeu o vigor. E qual é a solução? O que é que ele faz? Qual é o pedido dele? Ele não diz: vivifica-me segundo as minhas emoções, vivifica-me por causa do milagre. Ele diz: vivifica-me pela tua palavra. Essa expressão,
dar vida, restaurar, ou seja, revigorar, ou seja, fazer viver novamente. E é isso que a palavra de Deus faz. O reavivamento bíblico é Deus devolvendo vida ao que espiritualmente está morto. Por isso que nós começamos aqui falando da recolher esse princípio primeiro de nós três. E reavivamento é a renovação da vida espiritual. É o que? É dentro da morte espiritual. E o instrumento para reavivar a nossa vida é a palavra de Deus. Há pessoas que dizem: pastor, me visita porque eu estou frio, eu estou na verdade sem força, sem vigor. Resposta: quanto tempo você passa diariamente diante da palavra? Quanto tempo você passa orando a palavra? Quanto tempo você passa meditando na palavra? Permitindo que a palavra examine o nosso coração e se apegando às promessas de Deus. Eu já me encontrei numa situação tão complicada psicologicamente, mergulhado no fundo do poço, sem força, sem vigor, uma fraqueza profunda. E eu nitidamente ouvi a voz do diabo querendo destruir a minha vida, mandando eu tirar minha própria vida. Eu estava no pó, no poço, escuridão. Quem me tirou de lá, irmão? Não foi o psicólogo. Embora eles são importantes no processo de cura. Não foi o psiquiatra, embora são importantes no processo de cura. Entretanto, ele levantou do pó é a palavra de Deus. Ela vivifica. Vivifica é a palavra do Senhor. Foi através da palavra do Senhor que eu levantei para poder enfrentar o diabo. E olha, eu quero dizer uma coisa: Jesus venceu o diabo pela palavra. E sabe muito bem que em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, você vai ver o episódio da tentação de Jesus. Que diz a palavra do Senhor: então Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E depois de lá 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximou-se do tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em quê? Respondeu Jesus: não só, está escrito, não só de mão vive o quê? Mas o quê? A palavra de Deus. Está escrito aonde? Quem ensinou a escritura? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então o diabo levou para o final do tempo e disse: lança-te para baixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará que se cumpra as tuas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. Ele citou o Salmo 91, versículo 11, versículo 12. Então respondeu Jesus: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito aonde? Deuteronômio 6,16. Então o diabo ainda o levou a um grande monte e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso te darei se prostrados e me adorares. Ordenou-lhe Jesus: está escrito. A palavra do Senhor está onde escrito? Deuteronômio 6, versículo 13. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele prestará culto. Aí o verso 11 diz: com isso deixou o diabo a Jesus. Os anjos vieram e o serviram. Irmãos, se havia um momento para Jesus operar um milagre grande, era ali. Porque Jesus, ele estava dias sem comer, estava enfraquecido. Satanás se aproxima e Jesus responde, não com demonstrações espetaculares, mas ele repete: está escrito 3 vezes. Eu gosto muito dessa expressão que está escrito aqui, que é regrabutai. Regrabutai, essa palavra está escrito e continua escrito. Essa é a ideia, porque o verbo está no tempo TV. Então, está escrito e continua escrito. A palavra permanece e a sua autoridade ainda é atual. Então, através da palavra, ele combate as mentiras e combate Satanás. Agora, observe que há algo impressionante aqui, porque Satanás ele cita a Bíblia. Mas Jesus respondeu, interpretando as Escrituras com as Escrituras. Isso nos ensina que conhecer textos bíblicos isolados não funciona. Nós precisamos compreender a palavra
Eu acompanhei jovem, muito pregador, eloquente. Chamavam de pentecostal adventista. Esse rapaz ele era bandido, assaltava, usava droga, corria as pessoas, colocava arma na cara das pessoas na hora. Foi batizado pelo pastor Jorge Miranda, eu era assim da igreja central do Rio. Ele foi batizado em uma tarde no JA e à noite estava pregando nas praças. Mas ele tinha interpretação ali, orando, orava muito, com seus joelhos calos. Eu vi muitos milagres, aquele jovem fazendo, andando com ele nas favelas, pregando o evangelho, toda a fundo, sem imaginar que milagres. Mas ele ficou tão teológico, eu gravava com ele, tem seguidores do YouTube, uma mulher pregando nas praças, recitando a Bíblia, falando, não vou dizer o nome do carro da evangélica, mas na base ali do Juazeiro, na Bahia, pregando. Volta uma caixa nas praças, começa agora a falar das igrejas, falar dos pastores, fala de tudo. Se perdeu. Começou a analisar a Bíblia de maneira equivocada. Quando a gente começa a ler a Bíblia de maneira equivocada, isso nos leva a um tipo de fanatismo ou emocionalismo. Por isso nós devemos realmente estudar a Bíblia com as ferramentas corretas para poder compreendê-la. Por outro lado, muitas pessoas devem ensinando a leitura da palavra de Deus. Quer poder ser um alimento espiritual. Então Jesus mostra um outro caminho. Quanto maior for a tentação, mais profunda deve ser a nossa ligação com a disciplina sagrada. A vitória espiritual ela depende da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é vida. Lá em João 6,63 diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quer vida? Vá para a palavra. Jesus aqui está dizendo que as letras têm poder mágico. Ela está dizendo que o Espírito Santo comunica a vida através da palavra. O mesmo Espírito que inspirou Moisés, Isaías, Paulo e tantos outros, é o mesmo Espírito que ilumina a nossa mente quando nós atendemos a palavra de Deus. É o mesmo Espírito que preenche a nossa vida. Então a palavra de Deus ela é a voz viva de Deus falando ao nosso coração. O Espírito Santo nunca vai nos conduzir para longe da Bíblia, sempre para perto da Bíblia. Então o verdadeiro avivamento ele começa quando há um reavivamento de estudar a palavra. E estudar a palavra, deixa eu fazer uma coisa de operação. Quanto tempo você gasta nas notícias? Quanto tempo você gasta ali nas redes sociais? Quanto tempo você gasta no WhatsApp? Quanto tempo você gasta assistindo a Netflix, assistindo filmes? Quanto tempo você gasta nas redes sociais? Ou seja, quanto tempo você gasta nas telas? Agora compare, quanto tempo você passa no trabalho? Eu não estou dizendo que você passa no filme, mas tem gente viciada em filme, tem gente viciada em tela. Isso é um problema. E aqui não é questão de quantidade, é questão de prioridade. Porque a nossa mente será moldada pelo alimento que nós recebemos. Então, se você alimenta diariamente a mente com o mundo, então, meu seguinte, dificilmente você vai ter prazer nas coisas de Deus. Nós estamos falando de reavivamento. E ele começa com a palavra de Deus. Começa com o estudo da palavra de Deus. O reavivamento ele não vem por acaso. Ele começa com o Espírito Santo, encontra uma mente disponível para ser renovada pela palavra dele. O problema da igreja não é falta de Bíblia. Nós temos Bíblia em vários idiomas. Tem inglês, espanhol, qualquer língua praticamente. Você tem a Bíblia nos originais. Você pode estar através do aplicativo e analisar aquelas palavras. Eu faço isso, analisando as palavras, os contextos. Você pode ter vários tipos de Bíblia. O problema da igreja não é a falta de Bíblia, é a falta de submissão à Bíblia. Deus continua falando. A pergunta é: nós estamos ouvindo? Essa é a pergunta. Meus queridos, eu me afastei da igreja. Fui um dos pioneiros da igreja de Rio. E me afastei. Não tinha apoio. Nós éramos perseguidos. Não tinha apoio em casa. Os meus parentes chegavam, faziam aquela zoação. Meu pai me batia.
Eu ficava de castigo, com 10 anos de idade. 11 anos de idade, pai batinho, dizia que eu ia ser uma atrasada na vida por causa dessa religião. O animismo chegou na região do foi nessa época. Eu apanhava, o pai batia, pegava tudo, jogava, etc. Eu dentro da Bíblia, a gente chorando. Criança. Passou um ano, 2 anos, eu me lembro na adolescência, sabe o que aconteceu? Eu olhei assim e disse assim: esse Deus é real e não me protege. Sabe o que foi? Você sabe o que aconteceu? Sei lá. Foi. Eu cresci na juventude, então eu teve uma gangue chamada Galera do Mal. Era uma gangue da ladeira do Tanque. Eu esqueci. 24 anos. E a gente saiu da polícia, ia para lá, espancava, ligava, chegava em casa, era para dentro de casa, batendo os irmãos, era para dar irmão. Satanás dominava o coração. Raiva, rancor do pai, minha mãe, raiva de todo mundo. Lá no fundo do poço. Até um dia eu digo, tenho que mudar de vida. Lá no fundo do poço. Uma mente maravilhosa de decorar, parágrafos, livros. Eu digo que eu perdendo, preciso voltar para Deus. Eu me encontrei numa situação tão pegada na minha vida, irmãos. Eu comecei a ter doenças psicológicas, corpo cortado, braço cortado, e amputados. Os loucos, o doidinho dizia: o que é que entender? Mas eu estou louco. O velho psiquiatra da casinha ali, o cara dizia: realmente, ele não consegue caminhar. Eu pensava na cabeça desse funcionário, depressão, que estava no fundo, lá no fundo, não tem vontade de viver, não via a Satanás dizendo: tira a sua vida. Eu dormia com medo, apavorado, se tremendo debaixo do cobertor, tremia de diabo, é agora, mate, a sua vida não vale nada, você está longe de Deus. Naquele dia, a Mary voltava, olhou no espelho, foi para fora, veio para o céu e disse: se o Senhor existe, faz um milagre na minha vida. Eu peguei a palavra de Deus, comecei a ler suas promessas e disse: Senhor, vivifica a minha vida. Se o Senhor fizer milagre na minha vida, eu vou também. Mas hoje eu faço milagre. Não, naquele dia, Deus fez milagre. Anos e anos, eu não também colado na sua vida, e bater de azero, não foi ser curado de dessas pessoas. Eu tocava dentro da igreja, e Deus remédio, eu digo: faça isso, cara, tenha sua experiência com Deus. Essa foi a minha experiência. Não posso dizer que você pega os remédios comprados e joga, porque você pode ter um problema sério. Essa foi a minha experiência, e pode ser diferente da sua. Olha a Deus, eu não sei a sua experiência, a minha não é assim. Mas eu fui curado. E Deus me deu a minha capacidade de raciocínio. Eu comecei a pregar o Evangelho. Eu disse: a partir do eu serei um evangelista. Eu pregava 200 e poucas vezes no ano, sendo professor até pregar à noite. Nem pensava em ser pastor como eu queria. Eu queria ser doutor na matemática. Eu estava formado. E Deus foi dando esse brilho, colocando o brilho do ministério. Olha o que Deus faz. Um cara com uma grande, um banqueiro, uma pessoa que não tem, na verdade, praticamente solução para ser o pastor desta igreja. Fico lembrando. O homem está crucificado. E vai continuar lá e eu deixo estudando a Bíblia todos os dias. Mas no dia que eu deixar, ele não vai voltar para a sua ideia. E essa, porque a palavra de Deus, ela vivifica, ela transforma. O verdadeiro reavivamento, mudança, transformação, é quando a gente se lança na palavra de Deus, é o alimento diário. Quem abre a Bíblia todos os dias, abre também a porta para Deus transformar a vida todos os dias. Antes de Deus, veja que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: portanto, despojando-nos de toda impureza e a toda inoldade, acolhendo uma a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a sua
irmãos, faça um desafio para você. Com você mesmo, essa semana, em vez de estar na Netflix, vendo coisas espúrias, alimentando a mente com filmes que na verdade são fictícios, que na verdade não ensinam muitos valores, ou até pode ensinar, mas faça um jejum e gastar mais tempo com a palavra de Deus, na verdade, tenha mais tempo com a palavra de Deus, investir mais tempo com a palavra de Deus, e você vai ver que coisa maravilhosa Deus vai falar para você. Com a mente limpa, Deus direcionando a sua vida. Porque o avivamento também começa com a palavra de Deus. O segundo, na verdade, a quarta, ela é um pouco indigesta, mas a igreja, infelizmente, ela passa por isso, divisões de discórdias. Se eu quero esse Espírito Santo, irmãos, eu preciso colocar de lado toda a dissensão de discórdia. Uma pessoa brigando está, irmão, não tem Espírito Santo. E não vai ser preenchido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está ali de maneira limitada, mas não na sua plenitude. E aqui eu escolhi um texto, aqui realmente, bem intencional e maravilhoso, está em João, que é a oração sacerdotal de Jesus. Em João 17, você pode acompanhar aí na Bíblia, você vai ver que coisa maravilhosa, João 17, do versículo 20 a 23. Olha que coisa. Não rogo, somente por isso, mas também por aqueles que vieram crendo pelo intermédio da sua palavra. Ao verso 21. A fim de que todos sejam, irmãos, um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviastes, eu lhe tenho transmitido a glória que nos tem dado, para que seja um como nós somos. Ao verso 23. E eu deles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Olha que coisa maravilhosa. Antes de Jesus derramar o Espírito Santo sobre a igreja primitiva, ele trabalhou algo fundamental, que é chamado unidade. E nós estamos estudando na lição da escola sabatina. Unidade é o desejo dele. A maior ação de Jesus antes da cruz não foi que a igreja tivesse mais conhecimento, mais organização, mais recursos, mas foi para que realmente tivesse a unidade, porque é a unidade que revela o caráter de Deus. É como nós nos tratamos que revela o amor de Deus ao mundo. Não é pelos sermões, é como nós nos tratamos. A falta de unidade é uma das maiores barreiras para o avivamento. Enquanto os discípulos brigavam por proeminência, enquanto eles estavam ali brigando para que realmente fosse maior do que o outro, e cultivava ressentimento, o Espírito Santo estava lá, para poder alimentar. Isso não é o plano de Deus. É somente quando nós removemos essas barreiras que o Espírito Santo pode ser derramado em nós. Eu lembro-me de uma igreja que eu pastoreava, bem na roça, uma igreja grande, e poucos irmãos. E eu fui fazer um estudo daquela igreja, porque eu preparava os sermões e visitava os irmãos, e a igreja continuava vazia. E depois comecei a visitar os afastados, e eles começaram a dizer o seguinte: essa igreja prega comigo, fulano e tal, que é o senhor, isso. A secretária é isso. Meu Deus, a liderança dele não presta. Aí eu conversei com a liderança. Irmão, liga de famílias. Dentro da própria liderança, panelas. Essa é a palavra. Panela ali, panela assim, briga. Até que um dia explodiu uma briga mais intensa. E eu tive que ir lá no domingo, para sair 6h30 da noite, para resolver o problema de briga de famílias. Irmão, naquele dia, me deu uma raiva tão grande. A raiva era parte de cima daquela liderança, da briga. Mas eu não vou conseguir ficar
E a gente fica pensando, meu Deus, me segura aí. Se eu for falar, eu vou matar você. Chega um momento ali, ele vai parar e para. Satanás possui o coração de vocês. O Senhor veio aqui para dizer que nós somos de Satanás, que a gente tem Satanás. Ele não dizer isso. Você não tem Satanás. Satanás tem isso. Ele tem isso. Isso não é verdade. A igreja tem isso. Só tem Deus. É um homem cheio terrível. Não tem como as pessoas adentrarem assim. Vocês afastam as pessoas do meio de Deus. Irmãos, a gente pode ficar falando lá com você, o tempo todo, não resolve nada, porque é tudo pessoal, tudo familiar, é tudo problema, é divisão, não tem condição. Essa igreja vai fechar. E tem igreja que você é tem igreja que é bom. O irmão que chega, é vida o tempo todo. Aí esses irmãos começaram a contar a igreja do céu. Você quer ficar preso, não vai fazer com Deus e tal. Sair de lá, que a gente sempre está em contato com os pastores, eu pego com os pastores. É aquela igreja e tal. Pastor, bem feito. Irmãos, para que a gente possa ganhar credibilidade, quando tem vida dentro da igreja, é muito difícil. Não tem como derramar o Espírito Santo no dele aqui no Fidel. Eu lembro que vocês leram o livro de Jonas Arraes. A igreja positiva no mundo negativo, ele está falando em relacionamentos de brigas e guerras. Quando nós temos muitas brigas e confusões aqui, não tem como o Espírito Santo atuar poderosamente. Observe que lá em João 17, o desejo de Deus é a unidade. Aonde é que a gente vê o resultado disso, dessa unidade, antes do derramamento do Espírito Santo? No Pentecostes. Porque no capítulo 2, versículo 1, diz que ao princípio dia do Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. E é maravilhoso essa palavra. Porque essa palavra, todos reunidos aqui, Otomaidon, essa expressão do grego, ela vai dizer que esse todos reunidos não é apenas uma localização física, mas pela primeira vez eles estavam unidos em harmonia. Eles tinham personalidades diferentes, mas estavam unidos no propósito, ou seja, no compromisso, no coração, na missão. Eles tinham apenas o desejo, mesmo diferente, de levar o Evangelho. Brigavam agora, mas não por estruturas internas. Brigavam para pegar o Evangelho. Não, será que não brigasse para pegar o Evangelho? Gastaram essa energia agora dizendo, não, para pegar entrar nessa votação. Não, pastor, eu vou entrar, que eu quero pegar lá. Olha, eu, pastor, que quero alguém para expulsar demônio. Eu que quero. Eles não veem isso na igreja. Brigas para pegar o Evangelho. Eles tinham briga para pegar o Evangelho. A nossa amiga é interna. Antes do Pentecostes, houve transformação dos relacionamentos. Então, se eu quero o Espírito Santo, irmãos, eu preciso realmente remover as barreiras. Porque a chuva do Espírito Santo, ela vai ser derramada em nome de Jesus. Mas se você olhar para a vida do discípulo, houve arrependimento, houve perdão, houve reconciliação, houve unidade. O Espírito Santo não pode habitar em corações amargurados. Olha que coisa. A falta de reconciliação entristece o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e você vai ver que coisa maravilhosa. Efésios capítulo 4. Esse é um texto aqui maravilhoso, porque o Espírito Santo não habita plenamente, não existe divisão. Veja, estou falando plenamente. O Espírito Santo está aqui, está. Mas ele não está plenamente. Ele poderia estar plenamente, mas ele não está. Uma das barreiras são confusões, são brigas, são litígios. Bem. E aqui, Efésios capítulo 4, versículo 30 a 32, diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra própria, e sim unicamente a que for boa para edificação. O que vai sair da sua boca? Vai edificar o outro? Fale. Se não vai edificar, não fale. Conforme a necessidade, e assim transmita a graça ao que ouve. Transmita o que, irmão? Graça a quem? A quem ouve. Mas o problema é que chega no outro é desgraça, e não graça a Cristo.
E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Sempre Deus aqui, o Espírito Santo. Agora vem. 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem-assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros, o que irmão está dizendo a palavra? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A fala de Paulo é direta. A amargura, irmãos, ela entristece o Espírito Santo. Falta de perdão bloqueia a ação divina. Bloqueia. Agora a bondade e perdão abre as portas para o Espírito agir. Nós não podemos pedir, Senhor, derrama o teu Espírito em mim, Senhor. Eu estou jejuando, eu estou orando, derrama sobre mim. Se ao mesmo tempo nós temos barreira para os irmãos, não vai ser. Não tem como. Paulo diz: não enxerçais o Espírito. E olha que se você analisar o contexto, é contexto de relacionamentos. Ele está falando aqui. Ele está falando de música. Ele está falando aqui de roupa. Ele está falando de alimentação. Que muitas vezes a gente está vivendo com cada coisa. Mesmo de resoluções relacionais. Porque música, roupa, tudo isso é secundário. Nossa vida é mais profunda. É de ter o coração regenerado. E aqui, meu querido, ele está falando de ira, amargura, gritaria, maledicência. O Espírito Santo ele é entristecido quando o amor desaparece. Então, feridas não tratadas impedem o amor de Cristo fluir. E esse é o motivo pelo qual as pessoas vêm às igrejas e não conseguem ver o amor de Deus. Esse é o problema. Muitas das vezes nós desejamos o poder do Espírito Santo, mas a gente está guardando nosso coração mágoas antigas, ressentimento, falta de perdão, competição, falta espiritual. Uma igreja pode cantar sobre o amor de Deus, mas se os membros não conseguem amar uns aos outros, existe uma contradição. E as pessoas percebem isso. Nós não podemos estar aqui na frente falando de amor e não vivemos o amor. Nós não podemos falar de bondade e a gente não é bondoso. A gente não pode falar de sensibilidade espiritual e não está passando necessidade, a gente não faz não tem nada a ver. Não pode. Porque João capítulo 3, versículo 35. O próprio Jesus disse: isto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É assim que as pessoas vão. O mundo não será conhecido ou convertido por grandes sermões, mas pela demonstração prática de amor entre nós. Então nós precisamos amar. Você sabe o que é que diz o Espírito profecia sobre isso? Aí, olha o que é que diz. Deixando para a igreja, volume 8, página 19, diz assim: ponha de parte os cristãos toda dissensão e entregue-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé peça uma bênção prometida e ele virá. O derramamento do Espírito de Deus apóstolo foi a chuva temporânea e o glorioso foi o resultado. A chuva serôdica, porém, será mais abundante. Louvado seja o nome dele. Então, antes da gente pedir a chuva, nós precisamos perguntar: existe alguém que eu preciso perdoar? Existe alguém que eu machuquei que eu preciso pedir perdão? Minhas atitudes nessa igreja estão fortalecendo ou enfraquecendo a unidade? Eu tenho contribuído para curar as feridas ou estou apenas aumentando? Deus, qual a barreira que me impede do teu Santo Espírito habitar em mim? Essas perguntas. A chuva serôdia jamais cairá numa igreja que não aprendeu a amar como cristão. Isso é possível dentro do âmbito espiritual, na busca pelo Espírito de Deus. Eu coloquei aqui essa reconciliação, que é um dos caminhos, né, para a fé. Aconteceu um episódio em 1995, ali entre 1995 e 1996, nesses 2 anos. Ellen estava na Austrália e a igreja estava vivendo um momento muito crítico, enfrentava críticas, ressentimentos, estava ali conflitos internos muito grandes
embora a igreja nessa época havia uma boa organização e boas atividades missionárias, mas eles faltavam espiritualmente unidade, mas eles pregavam o evangelho. E em reunião de oração, a escritura Vários, juntamente ali com o sermão de relevamento, estava falando sobre perdão, reconciliação, confissão, arrependimento. E a igreja resistia, porque era muita confusão interna, brigas, pastores e tudo mais, membros brigando, embora tivesse uma boa obra evangelística, mas o Espírito Santo não atuava como deveria. Até que os deles começaram a pedir perdão, e devido a esses exemplos, outros foram pedir, pastores foram pedir perdão, membros foram pedir perdão, etc. E aconteceu, irmãos, uma renovação espiritual com essa reconciliação. A igreja se tornou mais próxima na pregação do Evangelho. A igreja começou realmente a ir atrás dos afastados. Muitos afastados retornaram para a comunhão, reconciliaram um com os outros, e a igreja experimentou um diálogo maravilhoso na pregação do Evangelho. O foco deixou de ser as diferenças pessoais e passou a ser a cristianização. E aí ela falando sobre isso, nesse contexto, ela diz: quando o caminho é preparado para o Espírito de Deus, que é arrependimento, confissão, é a busca pela reconciliação, a bênção virá e Satanás não pode impedir essa ajuda. Ele não vai poder impedir a ajuda. E ele diz assim: Satanás não pode impedir que a chuva da bênção desça sobre o povo de Deus, assim como não pode fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. O caminho é esse: arrependimento, confissão, reconciliação. Alguns dizem: pastor, você precisa pregar mais sobre isso na igreja. Não, você pode pregar o sermão que for. Se a pessoa não decidir buscar a Deus para ter reconciliação, para ser agradado, não vai acontecer. Porque o realmente na cidade não aconteceu por causa do belo sermão. Não foi por causa do extraordinário sermão. Não foi por causa disso. Começou quando os extraordinários pessoas comuns disseram: eu irei. Eu falei. Eu irei. Quando isso aconteceu aqui, irmão, dizendo que eu estava errado, Deus viu corações quebrantados, Deus viu relacionamento restaurados, e aí aquela igreja pôde avançar com mais poder. É como se você visse, de maneira administrativa, uma fogueira. Você pode ter muita lenha, mas se cada pedaço estiver distante, espalhado, então o que é que vai acontecer com o fogo? Ele não se mantém. Mas quando a lenha é reunida, o calor aumenta e a chama cresce. Eu não estou dizendo aqui para a igreja que a unidade é que produz o Espírito Santo. Eu estou dizendo aqui que quando nós removemos esses obstáculos, o Espírito Santo atua mais poderoso na nossa vida. Então essa ilustração ela cabe bem fazer a conexão com João 17 que nós lemos em Atos capítulo 2. Por quê? Porque a unidade de Cristo prepara a igreja para o verdadeiro avivamento. A quinta comissão e última aqui é a igreja trabalhar ativamente pelas pessoas. Deus derrama o seu Espírito com um objetivo, o objetivo de salvar pessoas. Esse é o desejo de Deus. Não quer que o seu Espírito para fazer espetáculos, para que a gente prega bem, para que a gente seja tenha mais emoção na igreja, para que a igreja tenha fama, não, para missão. Quer ver uma coisa? Abra a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 9, versículo 16, que aqui eu gosto do olhar de Jesus Cristo. E esse olhar deve ter na igreja. Mateus capítulo 9, versículo 36 e 38. Bom, o verso 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Quem viu? Jesus. Porque elas estavam aflitas, exaustas, com ovelhas, e não tem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são o quê? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. No Distrito Augusto do Franco, a seara é grande? Sim ou não? Nós devemos fazer o que então?
Orar para que Deus mande trabalhadores. Porque poucas pessoas aqui nessa igreja poucas pessoas testemunham, poucas pessoas estão empenhadas na missão de Deus. Jesus não olhava as pessoas como números, olhava como pessoas. Jesus não via apenas uma multidão necessitada, Jesus via pessoas como os filhos de Deus que precisam de salvação. Uma das maiores evidências que uma igreja está preparada para receber, ou seja, a chuva cegonha, é uma igreja que o coração abre para a salvação de pessoas. Mas se a igreja não tem isso, então, infelizmente, nós não conseguiremos avançar, porque muitos irmãos e muita liderança estão apenas olhando para a estrutura da igreja. Deus não veio salvar a estrutura, Deus veio salvar pessoas. E esse é o desejo de Deus. Por isso, em Atos versículo 8, você vai ver que a promessa é: mas recebereis esse poder, acontecereis com o Espírito Santo, e sereis as minhas ovelhas. Deixa eu ver. Então, primeiro, o poder. Seu poder não pode testemunhar. Então, para que o poder vem? Para que a gente possa testemunhar, sermos testemunhas. Então, o Espírito Santo ele vem para nos capacitar para alcançar pessoas. Então, o poder do Espírito Santo tem uma direção. Qual é a direção? Missão. Deus não vai enviar o seu poder para que a gente possa testemunhar se nós não queremos testemunhar. Deus não vai enviar o seu poder para que a gente possa alcançar pessoas se a gente não quer alcançar pessoas. O derramamento do Espírito Santo ele está ligado ao compromisso de trabalhar pelos outros. Por isso que em livro de Hebreus 10 de junho de 1880, a escritora Emaile diz: se a frieza e a indiferença têm reduzido, ou seja, perdão, se a frieza e a indiferença realmente têm reduzido o seu senso espiritual, e se o seu interesse por aqueles que estão perecendo com seus pecados estão diminuindo, é hora de se converter. A melhor opção é se envolver com esforços pessoais para salvar os outros. Ao abençoado, você será abençoado. Não. Se você não tem desejo de salvar, reveja a sua vida. De acordo com esse texto, diz que nós não somos corrigidos. Se nós não choramos pelos pecadores, se nós não temos paixão pelas almas, se a igreja não evangeliza, menos necessidade do Espírito ela tem. Nós estamos nos preocupando tanto com a estrutura, o ar-condicionado, a música, ou seja, as preocupações são internas, mais do que os perdidos. Nós discutimos mais do que evangelizamos, nós preservamos mais a estrutura, mas nós perdemos a urgência da missão. Nós temos tanta atividade na igreja, mas nós perdemos o propósito, que é salvar pessoas. Uma igreja pode estar tão ocupada, mas mesmo assim não cumprir a missão de Deus. Eu olho para Jesus Cristo e eu vejo que o desejo dele é que essa igreja, o coração de Cristo, possa ser o coração dessa igreja. Ou seja, tornar-se, melhor dizendo, o coração dessa igreja. Porque quando a gente vai para Lucas 19:41, você vai ver que quando se aproximou-se de Jerusalém, Jesus chorou. E Jesus chorou por quê? Por que ele chorou? Porque o povo era rebelde. Ele chorou porque o povo estava rejeitando a salvação que era ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele chorou. Irmãos, faça uma reflexão. Qual foi a última vez que você chorou pelo pecador? Os discípulos de Cristo choravam pelos pecadores quando eles rejeitaram. Essa é a pergunta. Se você for perguntar, você não passa sempre na casa e vira o movimento das pessoas. Peça que Deus vai com você a olhar para as pessoas que você direção para a direção. Pare seu carro e olhe o movimento das pessoas. Diga para Deus. Pessoas que precisam da salvação, felizes, problemas nos lares, nos filhos, relacionamentos complicados.
Pessoas que precisam de direcionamento, que é a palavra de Deus. Irmão, já falei várias vezes isso no meu carro, eu paro. Geralmente eu paro, quando eu estou visitando, eu paro. Quando está escurecendo, eu paro o carro, fico olhando as pessoas. Às vezes eu vou para estacionamentos e paro o carro, fico olhando as pessoas, eu choro. Peço a Deus que Deus me perdoe. Quantas pessoas estão aí caminhando para a perdição, precisando de uma palavra de salvação. Nós precisamos chorar pelas pessoas. Uma igreja cheia do Espírito Santo não consegue permanecer diferente dentro de famílias destruídas, dentro de jovens afastados, dentro de pessoas sem esperança, vidas presas ao pecado. Por isso que eu gosto muito de assistir esse filme Até o Último. Quem já leu o livro? Alguém já leu? Não leu? Você achou legal? Quem já assistiu o filme? Desmond Doss, a Segunda Guerra Mundial, naquele grande penhasco, homens que estavam ali precisando de alguém que pudesse salvá-los. Mas quem ia, irmãos, ficar no cume daquele? Um jovem que recusou-se a portar a arma devido às convicções religiosas, convicções da palavra de Deus e também do pensamento adventista. E ali na batalha de Okinawa, esse jovem, então, ele foi para localizar os feridos e ele carregava até o penhasco e descer com uma corda para o lugar assim. Depois ele voltava para a batalha, colocando a sua própria vida em risco e dizia: Senhor, salva-me, me ajude a salvar mais um. E toda vez que ele fazia isso, ele repetia: Senhor, me ajude a salvar mais um. Naquele dia ele salvou 75 homens e ganhou uma medalha de honra, a maior condecoração militar dos Estados Unidos. A verdadeira grandeza daquele homem não foi a medalha, foi o espírito do povo. Enquanto muitos pensavam em sobreviver, ele pensava em salvar. E esse é o espírito do reavivamento. Não é perguntar a Deus: ó Deus, o que é que o Senhor pode fazer por mim? Mas perguntar: Deus, como eu posso alcançar aquela pessoa? Senhor Deus, como é que eu posso realmente salvar aquela pessoa? Porque quem foi alcançado pela graça começa a trabalhar ativamente pela salvação das pessoas. Foi assim com os discípulos no dia do Pentecostes, foi assim com a igreja primitiva e continua sendo hoje. Salvar pessoas. Por isso que eu quero terminar, concluir, dizer que a chuva serôdia não virá porque uma igreja está mais informada, mas a igreja, ela está transformada. A chuva serôdia não virá quando a igreja apenas está organizada, mas quando uma igreja está consagrada. A chuva serôdia não virá quando uma igreja apenas está esperando poder, mas quando a igreja está disposta a entregar tudo a Cristo. Então, antes da chuva cair sobre a terra, a chuva tem que cair no coração. Então, eu quero fazer, meu querido, um apelo para você. Nós estamos esperando essa chuva, que é a capacitação para pregar o Evangelho a todo mundo. Nós vimos aqui que o primeiro é clamar, o segundo é ter um coração dividido, seu coração não dividido. Hoje nós vimos que a palavra de Deus ela é importante. Vimos que a unidade da igreja é importante. O serviço, a salvação de pessoas é importante. Então a primeira é nós amarmos aqui a terceira que nós vimos é amar profundamente a palavra de Deus. Essa Bíblia aqui nós não podemos só abrir no culto de sábado, não apenas no culto de quarta, não apenas no culto de domingo. É um alimento diário da nossa alma, porque sem a palavra de Deus não tem transformação, sem a transformação não tem reavivamento, sem reavivamento não tem chuva serôdia. Nós vimos também aqui que a quarta condição é abandonar toda dissensão de escola, porque o objetivo de Deus é unidade.
Então é possível que tenha feito dentro do seu coração, tem algum trauma, tem algum ressentimento, a falta de perdão. O Espírito Santo ele não habita em um coração dividido. Então hoje é o dia que você possa pedir a Deus, Senhor Deus, me liberte dessa praga que me arrasta para o fundo do poço. Ajude-me a me levantar, purifica-me segundo a tua palavra, para eu liberar perdão, para eu pedir perdão, para que haja reconciliação. E a última é vir para a missão. Cheio de convite, envolvido no pregação do Evangelho, abrindo a palavra de Deus, ensinando o amigo, ensino no estudo bíblico, para a pessoa esteja envolvida na missão de Deus. Ore a Deus e diga, Senhor Deus, quem do Senhor quer que eu salve? Quem são as pessoas que passam por mim, que são pessoas que eu devo pregar o Evangelho para serem salvas? Porque tem pessoas que Deus coloca no seu ciclo aí de ação, que o pastor, por mais que fale, não vai salvar. É você que tem que salvar essa pessoa. É você. Deus coloca você e contar com as pessoas para poder salvar. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Se você deseja, pela graça de Deus, renovar seu compromisso e colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, eu gostaria que você ficasse em pé. Se você gostaria de retirar do seu coração toda a raiz da amargura, de ressentimento, de discórdia do seu coração, fique em pé. Se você quer ser um instrumento de Deus para ser usado, para ganhar almas, para o reino de Deus, para o cumprimento da missão, fique em pé. Diga a Deus, Senhor, transforma a minha vida. Diga ao Senhor, Senhor Deus, eu quero te amar como o Senhor ama. Diga a Deus, Deus, cura o meu coração, cura os meus relacionamentos. Diga que quer ser um instrumento das mãos de Deus. Diga que quer se preparar para receber essa chuva, para proclamar o Evangelho antes que Cristo volte. Diga que você quer amar a palavra de Deus, que você quer renovar a sua vida. O desejo de Deus é isso aqui, é derramar chuva. E quando Ele derramar, toda a terra vai ficar iluminada com a glória de Deus, como está em Apocalipse, capítulo 18. Eu quero fazer parte desse povo. E eu creio que você também quer fazer parte desse povo. Um povo reavivado, iluminando toda a terra com o poder do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, vai este povo. Nós temos feridas, nós temos fraquezas, mas nós viemos hoje aqui na igreja do Augusto Franco para que o Senhor renove a nossa fé, nos ajude a clamar, nos ajude a ter um coração não dividido, nos ajude a amar a Tua palavra e encher a nossa mente com a Tua Escritura. Ajude-nos a remover com o Teu poder, a Tua graça, todo ressentimento, mal, falta de perdão, divisão e discórdia, e que possamos chegar à unidade através das curas dessas feridas. Ajude-nos também, Senhor Deus, a cumprir a missão. Ajude-nos a amar os pecadores, mas primeiramente nos ajude a te amar. Vivifica-nos segundo a Tua palavra, nós te pedimos, em nome de Jesus, que a igreja diz. Amém. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado, pastor. Aqui que nós vamos viver essa atmosfera em nossa igreja. Enquanto o pastor vai sair para se despedir de todos, os nossos queridos diáconos vai dar seguimento à saída, a fim de que a gente possa sair com prudência, ordem e decência. Lembrando, amanhã começa o domingo em casa. A programação muito preparada, com muito amor e muito carinho a Deus. Logo às 15 horas, queridos irmãos, a nossa comissão, às 15 horas, todos aqui, por gentileza. Que Deus nos abençoe.